Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Olá, ouvinte internauta, a você uma boa sexta-feira. Estamos chegando com as informações da área política, assuntos que mexem com o seu dia a dia. Uma decisão judicial pode ajudar o Brasil a receber, em menos tempo, novas vacinas contra a Covid-19. O juiz Rolando Valci, da 21ª Vara Federal de Brasília, autorizou a compra de vacinas por pessoas jurídicas, empresas e clínicas, por exemplo, sem a obrigação de doar parte das doses do imunizante para o Sistema Único de Saúde. As informações com Carlos Alberto. Mais espaços abertos para novas vacinas chegarem ao Ceará. É assim que está sendo interpretada a decisão do juiz Rolando Valci Spanholo, da 21ª Vara Federal de Brasília, que autorizou nesta quinta-feira 3 entidades a importar vacinas contra a Covid-19 sem a obrigatoriedade de dividir as doses do imunizante com o Sistema Único de Saúde, o SUS. A decisão não é definitiva e ainda cabe recurso. A liminar foi motivada por ações protocoladas pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, a Associação Brasiliense das Agências de Turismo Receptivo e o Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Ao atender o pedido dessas entidades, o magistrado considerou inconstitucional o artigo 2º da Lei nº 14.125/21, que determinava que as pessoas jurídicas de direito privado poderiam comprar vacinas que tenham obtido liberação emergencial pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária, Anvisa, mas seriam obrigadas a doar parte dos imunizantes ao SUS. Abre aspas. Perceba-se que não se trata de furar fila, de quebrar a ordem de preferência na aplicação das vacinas adquiridas pelo poder público. Aqui estamos falando de permitir que a força, a competência, a agilidade e o poder de disputa da nossa sociedade civil chegue antes e garanta o máximo possível de doses adicionais da vacina contra a Covid-19 para assegurar a saúde e a vida dos brasileiros. Fecha aspas. Argumenta o magistrado ao justificar uma decisão que pode ajudar o Brasil a ampliar, por meio da iniciativa privada, o maior número de pessoas imunizadas contra o coronavírus. Com redação do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. A decisão do juiz Rolando Valci Spanholo, jornalista Beto Almeida, ainda pode ser derrubada, mas a liminar abre caminhos para muitas empresas e clínicas particulares comprarem as vacinas e começarem a imunização de funcionários. No caso das clínicas particulares, fica a opção para quem tem condições se antecipar e pagar pela imunização. A liminar concedida pelo magistrado da Justiça Federal de Brasília pode ajudar o processo de aceleração da imunização no Brasil e, como consequência, o retorno mais rápido das atividades econômicas. Isso porque, quanto maior o número de pessoas imunizadas, menor é a transmissão do vírus. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. A lei atual não obriga que 100% das vacinas contra a Covid que venham eventualmente ser compradas por empresas ou outras instituições, elas têm que ser obrigatoriamente doadas ao SUS. O que os empresários querem e o que essa liminar abre a discussão? É flexibilizar, é permitir, por exemplo, com que a iniciativa privada compre suas vacinas, possa, inclusive, por exemplo, as empresas aplicar em seus funcionários e até dá para negociar parte disso com o governo federal para o SUS. Ontem teve reunião dos empresários com o Paulo Guedes e o ministro da Economia, o Paulo Guedes, defendeu isso, que o setor empresarial possa comprar vacinas contra a Covid exatamente para acelerar esse processo de imunização no país. E ele fez essa declaração, dizendo, numa reunião onde estava aquele empresário Luciano Hang e o Carlos Wizard. O que eles estão propondo, dizendo? Eles querem doar 10 milhões de vacinas ao Ministério da Saúde.
Ah, é muita bondade deles. Qual é a contrapartida que eles querem? A contrapartida que eles querem, Luciano, é ser autorizados a vacinar os próprios funcionários. Ou seja, pegar parte dessas vacinas que eles estão comprando com recursos próprios e vacinarem os seus funcionários. A lei atual que foi aprovada, ela não permite isso. Então, na realidade, a decisão do juiz, ela vai ser questionada pela AGU. A gente sabe disso, mas não deveria. O governo, na realidade, deveria também contar com essa possibilidade, porque isso, inclusive, vai desafogar o Sistema Único de Saúde. O governo tem aí contratado, pelo menos na teoria, 500 milhões de vacina, mas não chegam essas vacinas. Se chegar, não é na agilidade necessária que o país precisa para conter a pandemia. Se entra a iniciativa privada nesse jogo, Luciano, a coisa muda completamente de figura. Então, eu acho que a decisão da justiça foi acertada e eu acho que o governo está na hora de avançar na flexibilização dessa lei, permitindo sim que iniciativa privada, que as clínicas de vacinação possam adquirir sim as vacinas, inclusive colocar à venda, por que não? O senador Tasso Gereissati recebeu nesta quinta-feira em Fortaleza a vacina contra a Covid-19, defendeu a ciência e transmitiu confiança de que, em breve, o Brasil vencerá o momento difícil da pandemia. As informações com Carlos Silva. Crítico da falta de transparência do governo federal nas ações de combate à pandemia e defensor dos estudos científicos que apontam os caminhos para controle do coronavírus, o senador Tasso Gereissati, PSDB, 72 anos, recebeu nesta quinta-feira, no Centro de Eventos em Fortaleza, a vacina contra a Covid-19. O tucano entrou nos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde para receber a vacina. Ao ser imunizado, Tasso transmitiu aos brasileiros uma mensagem de fé e confiança de que com a vacinação o Brasil vencerá a difícil travessia. A vacina significa que não devemos desanimar, que podemos confiar na ciência e que vamos atravessar esse momento difícil, disse o senador cearense, que, em mensagem pelas redes sociais, acrescentou: espero que todos os brasileiros sejam vacinados o quanto antes. Tasso tem marcado a sua atuação no Senado com cobranças ao Ministério da Saúde para dar transparência aos números reais sobre a compra e distribuição de vacinas e também das ações que são realizadas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, que provocou até o momento mais de 304 mil óbitos no Brasil. Com redação do Ceará agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Jornalista Beto Almeida, o senador Tasso Gereissati está no grupo prioritário da vacinação, deu o bom exemplo para respeitar a fila e transmitiu aos cearenses, aos brasileiros, que é importante se acreditar na ciência para vencermos a pandemia da Covid-19. Além de dar o bom exemplo, Luciano, e não ser um fura-fila, como os tantos, né, infelizmente acompanhamos, e tem até investigação da CGU, inclusive com políticos aqui no estado do Ceará, o senador Tasso Gereissati esbanjou otimismo na mensagem que ele divulgou ontem nas redes sociais, quando ele declarou ter fé na ciência e diz que acreditar e esperar que todos os brasileiros sejam vacinados o quanto antes. E, logicamente, ele passou essa mensagem dizendo para que os brasileiros ainda não desanimem, que podem confiar na ciência e que dá para atravessar esse momento difícil. Ou seja, é uma linha de pensamento e de ação completamente antagônica e diferente do que pensa e do que age o presidente Bolsonaro, que ontem, na sua live, voltou a fazer críticas novamente, Luciano, às medidas de restrições impostas pelos governadores, os lockdowns, como ele chama aí, né? E ele criticando novamente, mesmo depois de todo o esforço dos presidentes da Câmara e do Senado para montar um gabinete de crise, para fazer com que o governo deslanche essa questão, assuma o controle das operações no combate à Covid, mas assim, numa linha completamente diferente da que pregam outros políticos, como o caso do senador Tasso Gereissati, o governo continua
indo ao encontro do pensamento geral da ciência, das medidas de isolamento social que são necessárias enquanto não vem a vacina. Então que esse bom exemplo do senador Tasso Gereissati sirva como reflexão para outros políticos que não tiveram essa mesma paciência, esse mesmo respeito ao próximo que o senador teve. Porque a gente viu e está sabendo que a CGU está aí, a Controladoria Geral da União e o Ministério Público aqui no estado do Ceará, investigando mais de uma centena de políticos, Luciano, verdadeiros fura-filas. Tem vereador, tem deputado, tem prefeito, não tiveram o nome revelado, mas vão ter em breve, pode ter certeza. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, vamos falar sobre o auxílio emergencial. O presidente da Caixa Econômica Federal garante que com a nova fase do pagamento do benefício, não haverá aglomeração na hora de liberação do dinheiro. Daqui a pouco eu volto com o jornalista Beto Almeida. A semana vai terminando sem avanços na discussão das medidas provisórias que criam regras para o pagamento do auxílio emergencial. Independente da votação das MPs que estão no Congresso Nacional, o benefício será pago a partir deste mês. Sátiro Salles. A semana termina sem avanços do Congresso Nacional na discussão e votação das medidas provisórias do governo federal que definem os critérios e as condições para o pagamento da nova fase do auxílio emergencial, com vigência prevista para os meses de março, abril, maio e junho. As MPs, assinadas pelo presidente Jair Bolsonaro, definem as normas para quem deverá receber o benefício, que varia de R$ 150 a R$ 375, sendo neste caso o do maior valor para mães chefes de família. A previsão do Ministério da Cidadania é que a primeira parcela do auxílio caia na conta de 42 milhões de brasileiros entre beneficiários do Bolsa Família, trabalhadores informais e desempregados antes do dia 15 de abril. E com base nas medidas provisórias, o governo já pode liberar o benefício. Mas os deputados federais e senadores começam a fazer uma pressão para o valor ser ampliado, aumentado. As pressões surgem também entre os governadores que defendem que o auxílio emergencial seja de pelo menos R$ 600. O governo federal considera o valor muito alto, mas pela dimensão da crise econômica e social, esse é o caminho para tirar milhões de pessoas da miséria e proporciona maior consumo, o que garante a manutenção de milhões de empregos. Com redação do site Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Após a manifestação dos governadores de 16 estados que cobram o valor do auxílio emergencial em R$ 600, cresce entre os deputados federais e senadores o movimento para o benefício não ser no valor médio de R$ 250, como propôs o jornalista Beto Almeida, o presidente Jair Bolsonaro. Não são apenas os governadores que fazem pressão para que o valor do auxílio chegue a R$ 600, o Senado e senadores também entram nessa mesma linha. E ontem, Luciano, inclusive diante de questionamentos exatamente dos senadores sobre essa possibilidade de aumentar o valor do auxílio emergencial para R$ 600, que o que foi pago no ano passado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu que não descarta que esse benefício seja de fato mais alto. Mas tem alguns condicionantes. Ele diz que isso dependeria, por exemplo, de algumas contrapartidas, como a venda de empresas públicas que dão prejuízo à União. E aí ele explica isso, diz que o Estado admite, que a União, que o Estado está financeiramente quebrado, mas que está cheio de ativos. E esses ativos são empresas, que ele diz que é possível, inclusive, aumentar o valor em bases sustentáveis dessas empresas. E aí ele diz, olha, se houver, por exemplo, a contrapartida da União se desfazer dessas empresas, então há a possibilidade de se aumentar o valor do auxílio emergencial para R$ 600. O que todo mundo entende, Luciano, e o governo já entendeu isso muito bem, embora não queira admitir, é que esses valores atuais prometidos pelo governo de R$ 150, R$ 250 e R$ 375, no atual momento da pandemia, eles não vão atender às demandas e às necessidades da população. Então, o ministro Paulo Guedes diz o seguinte, olha, que entende que no ano passado o benefício garantiu a proteção de 68 milhões de brasileiros e que o valor foi muito alto, aliás, mais alto do que está sendo pago nesse agora.
E ele disse também que entende que o valor é baixo. No entanto, que precisa que o Estado tenha também contrapartidas para que não haja também problemas de caixa na União. Seja como for, a gente já percebeu aí o seguinte, que há uma conjunção de pressões muito fortes para alterar o valor do auxílio emergencial. Não sei se vão conseguir, Luzinor, porque, por exemplo, essa é uma decisão que passa necessariamente também pelo entendimento do presidente Bolsonaro. Pelo menos a flexibilização aí no entendimento do ministro da Economia já existe. A pressão vai ser forte e a gente acredita que após, ainda essa semana, quem sabe hoje ainda, podemos ter um avanço nesse sentido sobre esses valores reais que serão pagos, como você disse, do auxílio emergencial, já a partir de abril. Vamos continuar falando sobre esse assunto. O dinheiro do auxílio emergencial começa a ser liberado em abril e, segundo o presidente da Caixa Econômica Federal, não haverá aglomeração durante o pagamento do benefício. Mais de 40 milhões de brasileiros estão na expectativa sobre o desembolso pelo governo federal da primeira parcela do auxílio emergencial, enquanto autoridades sanitárias alertam para, antes do pagamento do benefício, as agências e lotéricas estarem preparadas para evitar aglomeração na hora da liberação do dinheiro. Como resposta a essas preocupações, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, prometeu nesta quinta-feira que o pagamento da nova rodada de auxílio emergencial será feito sem a repetição das longas filas observadas no ano passado. Segundo ele, em breve o presidente da República, Jair Bolsonaro, irá anunciar o calendário da próxima fase do auxílio. A ajuda já foi recriada por meio de medida provisória, com vigência imediata, mas que ainda passará pela apreciação do Congresso Nacional, podendo ainda ser alterada e o valor do benefício proposto pelo governo federal ser elevado. Um grupo de governadores cobra aos deputados federais e senadores que estabeleçam a parcela do auxílio emergencial em R$ 600, mais do que o dobro apresentado na medida provisória do governo. Segundo ainda o presidente da Caixa, cerca de 20 milhões de pessoas dos 45 milhões de beneficiários não precisarão ir às agências do banco para sacar o dinheiro. Com redação do Ceará agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. As declarações do presidente da Caixa Econômica Federal podem representar um alívio para as autoridades sanitárias, para os governadores e os prefeitos, que demonstram preocupação de que, com a liberação do dinheiro do auxílio emergencial, tenhamos as longas filas que marcaram em 2020 o pagamento do benefício. A Caixa Econômica Federal, jornalista Beto Almeida, precisa sim estar bem organizada para não contribuir com o aumento do número de pessoas infectadas pela Covid nesse momento tão crítico da pandemia. A expectativa é essa mesmo, Zenô, inclusive porque a Caixa diz que está mais preparada para retomar o pagamento nas agências, inclusive utilizando aquele aplicativo Caixa Tem, isso tudo para evitar aglomerações. Ele diz que do ponto de vista técnico estão muito mais preparados, né? O presidente da Caixa disse que está muito mais preparado do que 2020 e que espera fazer esse equilíbrio entre o pagamento nas agências e também no digital. Porque ano passado foi terrível, muitas reclamações, muitas aglomerações, inclusive precisou da intervenção de municípios, das prefeituras, né? Que montaram tendas, distribuíram cadeiras, né, do lado de fora para evitar exatamente essa aglomeração das pessoas. E aí, assim, na semana que vem vai estar saindo o calendário, o cronograma de pagamento, né, do auxílio, e é a partir dele que vão ser dadas todas as orientações para que os beneficiados possam ter acesso ao auxílio sem precisem ter toda aquela aglomeração nas agências da Caixa Econômica, Luciano. Inclusive porque, por exemplo, nem precisam se preocupar com o cadastro. O cadastro já está feito. E essa é uma dos questionamentos que mais gerou críticas no ano passado, que era a questão do cadastro, né? Esse ano não, a base já está toda feita.
Se quem quiser atualizar pelo Caixa Tem, pode, mas se não quiser atualizar, também não vai ser empecilho para receber o seu benefício. Então a tendência é que a experiência do ano passado, a ajuda da tecnologia, faça com que este ano o pagamento das parcelas do benefício sejam muito mais tranquilas. A lentidão do governo federal para definir uma nova etapa do programa de redução de jornada e salário gera ainda mais apreensão entre empregados e empregadores. Com o mês de março acabando e sem perspectiva de funcionamento de muitos estabelecimentos comerciais, a incerteza sobre o futuro da economia provoca ainda mais angústia. O Sátiro Salles está de volta no Bate-Papo Político. Os técnicos do Ministério da Economia e os assessores políticos do governo federal batem cabeça à procura de uma fonte de financiamento para a instituição de uma nova etapa do programa de redução de jornada e salários, como medida para sustentar milhões de trabalhadores que estão hoje nas empresas atingidas pelo impacto da pandemia da Covid-19. Com menos faturamento ou com queda brusca nas receitas, as empresas não querem demitir, mas precisam da ação do governo federal para salvar os empregos. Um dos setores mais atingidos é o comércio varejista. Em 2020, o programa garantiu a manutenção de mais de 10 milhões de empregos ao custo de 34 bilhões de reais. A iniciativa garante o pagamento pelo governo federal de uma parte dos salários, tirando assim o custo para as empresas que assumem, ao mesmo tempo, o compromisso de estabilidade dos seus funcionários por determinado período. O governo estima que a nova rodada de redução de jornada e salários ou suspensão de contratos deva alcançar entre 2,7 milhões a 3 milhões de trabalhadores, com custo entre 5,8 bilhões e 6,5 bilhões de reais. O agravamento da crise sanitária, com a pesada consequência na economia, provoca insônia aos empregados e empregadores. Daí, a expectativa para o governo federal agilizar uma nova etapa do programa de redução de jornada e salários. Com redação do site Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, há conflito entre as áreas política e técnica do governo federal para a definição sobre a volta do programa de redução de jornada e salário. O governo federal quer segurança para encontrar uma fonte de recursos voltados a bancar o programa, enquanto a pressão cresce internamente nas empresas, com os dias marcados pela incerteza sobre a chegada do mês de abril. Olha, Luciano, ontem, durante um evento, numa solenidade, o presidente Bolsonaro deu uma declaração tranquilizadora para as empresas e também para, de certo modo, os funcionários. Ele disse que o programa, esse programa emergencial de preservação do emprego e da renda, que é o conhecido BEM, vai sim ser renovado, que volta a campo. Ele usou até uma linguagem futebolística, dizendo que o BEM vai voltar a campo. A ideia agora, depois de todos esses imbróglios aí, essas dúvidas que o presidente tinha em relação de onde tirar os recursos, se mexia ou não no FAT, no Fundo de Amparo ao Trabalhador, então a ideia é que o programa siga realmente o mesmo modelo do ano passado, onde o empregado e o empregador fazem um acordo para redução de jornada e também de salário, variando entre 25%, 50% ou 70%. E aí é o seguinte, Luciano, na suspensão temporária do contrato de trabalho, a gente já sabe, o pagamento do salário ao trabalhador irá variar de acordo com o faturamento da empresa. E aí o governo diz o seguinte, que como ano passado foram possível salvar até 11 milhões de empregos e mais de 3 mil empresas, diante dessa crise com a pandemia, com vários estabelecimentos tendo que fechar suas portas, a expectativa e a saída e até a cobrança e a pressão para o governo federal é de que esta renovação do programa saia para ter início agora já no mês de abril, dentro daquela coisa que a gente já sabe, Luciano. Os empresários estão sem faturar. Sem faturar não tem como pagar imposto, não tem como pagar a folha de pessoal
Isso aqui eu já repeti várias vezes. Então o governo sabe disso e sabe que não pode fugir dessa pressão. Como estamos falando sobre recursos para o auxílio emergencial e para o programa de redução de jornada e salário para salvar milhares de empresas e milhões de empregos, jornalista Beto Almeida, tem também informação sobre o orçamento da União de 2021. Olha só, Luciano, depois de mais de 3 meses de atraso, passou o orçamento na Câmara dos Deputados, mas gerando muitas reclamações, muitas polêmicas, porque na realidade, Luciano, o texto beneficiou muito os militares, tá? Beneficiou muito verba para a defesa. Nós não estamos em guerra, pelo menos não na guerra militar, nós estamos numa guerra contra um vírus. E imagine, mesmo nessa situação, a gente vai ter poucos recursos para a saúde e para o combate à pandemia. Isso significa dizer o quê, Luciano? Que ao longo do ano o governo vai ter que fazer ajustes no orçamento. Vai ser inevitável. Ajustes para que possa ter recursos e assuma a linha de frente no combate às medidas, no combate à pandemia e fortalecendo o SUS. Também vai ter que encontrar recursos orçamentários extra para colocar verba para o IBGE, que perdeu praticamente tudo que estava previsto para realizar o censo, tá, do país. E esse censo é fundamental para que possa se, inclusive, realizar planejamento e promover ações em cima de dados confiáveis. Agora, o lado bom dessa história, nessa questão do orçamento, é que com a aprovação, o ministro Paulo Guedes anunciou, por exemplo, que já a partir da semana que vem deverá estar começando, está antecipando o 13º dos aposentados e pensionistas. É uma boa notícia, porque, sinceramente, Luciano, são 50 bilhões de reais, um verdadeiro caminhão de dinheiro que vai ser injetado na economia com essa rodada do 13º salário. E lógico, isso aí não é à toa, o Ministério da Economia sabe que precisa fazer isso para ajudar a população em dificuldade e principalmente aumentando o poder de consumo dos mais pobres em meio à piora dessa pandemia e melhorando, sim, a roda da economia, girando a roda da economia nas pequenas cidades, nos pequenos municípios, em todos os lugares, a bem da verdade. Então, a expectativa agora é que já na semana que vem nós tenhamos o pagamento desse 13º, a primeira parcela do 13º salário dos aposentados do INSS. Final da nossa conversa aqui no Bate-Papo Político. Quero convidar você, ouvinte internauta, a nos acompanhar neste sábado a partir das 7 horas da manhã no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, com o professor Paulo Bacelar e o Marcos Furlan. São muitas informações importantes na área previdenciária e respostas para os ouvintes que pedem esclarecimentos e orientação sobre os benefícios pagos pelo INSS. Jornalista Beto Almeida, a você um bom final de semana. A você, ouvinte internauta, uma boa sexta-feira. Bom dia, Luciano. Bom dia aos nossos ouvintes. Uma ótima sexta-feira. Tenham todos um bom final de semana e a gente está aqui de volta, se Deus quiser, na segunda-feira.